Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa série As Águas do Espírito Santo Fluindo em Você. E hoje o nosso tema, seguindo aí a sequência, né, do tema anterior, o nosso tema, ele é limpeza interior. E para a gente ter como base aí esse tema, eu quero ler um versículo com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 23, a partir do versículo 25 até o versículo 26, que diz assim: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Amém? Gente, essa palavra é tremenda. Porque quando o Senhor Jesus ele está falando do copo, do prato, é claro que ele está se referindo a nós, ao nosso interior. E os judeus, eles tinham muitas crenças, eles tinham ali na cultura deles algo que eles não abriam mão, que era lavar muito bem as mãos antes de se alimentar, de lavar muito bem os pratos, os copos. E o Senhor Jesus está falando assim: olha, é muito legal que vocês lavem tudo por fora, purifiquem-se por fora, mas o ideal e o que eu mais quero de vocês é que vocês estejam limpos por dentro. E isso vai vir de encontro com o tema do nosso vídeo, que é limpeza interior. Então, vem comigo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando a gente analisa aí esse versículo e o que o Senhor Jesus está querendo dizer, eu até anotei aqui, a gente consegue perceber que regras de santidade não criam santidade. Você ter uma regra específica para você ser santo não vai fazer você ser santo. A gente conhece igrejas, costumes, religiões que impõem, né, modo de se vestir, modo de falar. Até no nosso meio cristão mesmo, a gente vê que algumas pessoas se sentem mais confortáveis usando saia, se sentem mais confortáveis em algumas denominações indo de social, né? Então, assim, a gente consegue perceber que são muitas regras exteriores, né? E poucas regras interiores. E o que mais importa para o Senhor Jesus, o que mais importa para Deus é o nosso interior. Se o nosso interior está o quê? Limpo. Conversando aqui com vocês, me veio à mente até um versículo onde dois homens, né, oram a Deus. Um está totalmente orgulhoso por estar ali orando, jejuando, e pelas suas práticas religiosas, ele está convencido de que vai ser salvo por Deus, e o outro reconhece o seu pecado, né, e fala: Olha, Senhor, estou diante de ti, sou pecador, mas o que eu tenho é meu coração. Quem que foi salvo ali diante de Deus? Quem que foi reconhecido e justificado? Com certeza não foi aquele religioso que estava ali só falando das suas coisas exteriores, esquecendo-se do que o que mais valia era o seu interior. Ou seja, as coisas externas, elas são inúteis se o seu coração não estiver transformado. Eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Mateus 23, 27, e a gente vai conseguir se aprofundar mais sobre isso. Em Mateus 23, 27 vai dizer assim: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Em outras versões, eu acho que você já ouviu falar sobre sepulcros caídos. E é engraçado que eu fui estudar um pouquinho sobre isso e o que acontecia. Na época de Páscoa, os judeus eles se purificavam. E para o judeu,
era muito, era muito importante essas datas. Não eram datas onde eles se purificavam, eram datas onde, por exemplo, se eles tocassem em cadáver, eles estariam impuros. Logo, se eles tocassem no sepulcro, eles também estariam impuros. Então, o que que eles faziam? Como nessa época de Páscoa tinham muitos peregrinos na região, eles decidiram, né, para os peregrinos não se confundirem ou tocarem sem querer aqueles sepulcros e ficarem impuros, eles decidiram pintar aqueles sepulcros de branco. Então, eles pintavam aqueles sepulcros de branco para que os peregrinos não se confundissem, tocassem lá e ficassem impuros na cerimônia da Páscoa. E o que acontecia é que naquela região, com o sol da primavera, quando o sol batia nesses sepulcros, e como ele estava pintadinho de branco, ele ficava a coisa mais linda. Então é sobre isso que Jesus está falando nesse versículo. Sepulcros caídos, lindos por fora, mas feios por dentro. E eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês a minha situação. Eu estava como esses sepulcros caídos. Eu até falava uma frase que eu já ouvi uma pregadora falar, que é por fora bela viola e por dentro pão bolorento. E sim, abrindo aqui meu coração para vocês e rasgando de verdade, eu estava servindo ao Senhor, mas eu não estava percebendo que o meu coração não estava puro. E não é em vão essa série. Nessa série, enquanto eu mostro para vocês aquilo que eu estou aprendendo, eu também estou aprendendo. O Senhor também está trabalhando no meu coração. Ele também está me mostrando, está me lapidando. Então vamos juntas crescer em santidade. Vamos entender essa pureza interior que o Senhor Jesus tanto falou enquanto esteve aqui na Terra. E por que que a gente tem que buscar essa pureza? Por que que a gente não pode ser só, né, belo por fora e feio por dentro? Primeiro que o nosso coração e aquilo que nós somos no nosso interior diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Como é que nós vamos nos relacionar com Deus que é santo, que é puro, sendo que nós não estamos fazendo nada para melhorar o nosso interior? Que é algo que somente Ele vê. Eu anotei aqui 2 versículos onde deixa claro para a gente que nada pode ficar oculto dos olhos de Deus. O primeiro está lá em Eclesiastes 12:14. Eu vou abrir aqui com vocês. E é muito importante a gente vincular essas informações para que a gente possa crescer em santidade. Então, Eclesiastes 12:14 vai dizer assim: Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. E também vai dizer lá em Hebreus 4, do 13 ao 15. Hebreus 4, do 13 ao 15 diz assim: Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Ou seja, além de nada estar oculto a Deus, o nosso interior, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos as intenções, além disso, nós ainda vamos prestar contas a Ele. Então, olha a importância da purificação do nosso interior, né, de limpar o nosso interior. Separei aqui 3 pontos que a gente pode se atentar a respeito da limpeza interior. O primeiro ponto, desses 3 pontos, eu separei assim o que é mais importante. Por que que é importante a gente buscar essa limpeza interior? Primeiro que é pela santidade. Eu quero ler com vocês aqui em Hebreus também, 12:14. Vamos nos aprofundar. Hebreus 12:14 diz assim: Esforcem-se. Só um minutinho que saiu aqui. Agora sim. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então já começa por aí. Se nós não nos purificarmos, se nós não tivermos uma vida santa, íntegra, não somente por fora, mas por dentro, nós não veremos ao Senhor. Como que nós desejamos ser salvos? Como nós desejamos morar na eternidade com Deus, se nós não estamos buscando essa evolução aqui na Terra? Nós precisamos purificar o nosso interior para que nós possamos ver a face de Deus. O segundo ponto é que nós
prestaremos a Deus conta de tudo que está oculto. Pode ser que para você as coisas que você esteja fazendo está oculto dos olhos das pessoas. Mas não se esqueça que não está oculto dos olhos de Deus. Recentemente eu fiz um conteúdo, até falei algo sobre a consciência da presença. Nós precisamos ter a consciência da presença. Olha, muitas vezes a gente pensa tanta coisa que nos envergonhamos até de algumas coisas que nós pensamos. Mas a gente precisa ter a consciência de que o Espírito Santo habita no nosso interior. E é a Ele que nós estamos ofendendo, não é a mais ninguém. Embora aquela pessoa ou outra não viu o que você xingou na sua mente, ou o que você falou, mas o Espírito Santo está aí dentro. E Ele está vendo, Ele está ouvindo. Como nós vamos agir? Eu quero te dizer como eu estou agindo. O primeiro sinal de estar pecando ou ofendendo o Espírito Santo, eu me arrependo, peço perdão, volto atrás e declaro a palavra do Senhor. Então eu vou dar um exemplo, tá? Não de pensamento ruim, mas talvez de uma desistência. Às vezes eu penso assim, poxa, eu não vou conseguir fazer isso, não vai dar certo. Gente, eu acabo ofendendo o Espírito Santo. Como é que não vai dar certo? O que que a palavra de Deus fala? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu preciso parar, refletir, me arrepender e retificar. Não, Senhor, me perdoa. Vai dar certo sim, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então entende como a gente vai ter que ficar, moldando a nossa mente, que Paulo diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da mente. A mente ela precisa o tempo todo ser renovada com a palavra de Deus. Caso contrário, nós estaremos pecando, ofendendo o Espírito Santo o tempo todo. Então é muito importante que nós prestamos atenção nisso. E em terceiro lugar, eu quero ler para vocês o que está escrito lá em Romanos 8, 29, que diz assim: Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. A gente foi chamado para ser mais parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Será que Cristo toma as atitudes que nós tomamos? Será que o Senhor Jesus faz aquilo que a gente faz? Será que ele faria? Será que ele falaria? Será que ele ousaria? E é muito engraçado, porque abrindo aqui meu coração para vocês, até antes de fazer essa série, nos primeiros vídeos que eu estava fazendo, eu me deparei com a edição do vídeo, né? E um dos dias as minhas filhas não tinham ido para a escola, elas estavam brincando aqui no prédio aqui embaixo, e a menor sempre ela tá abrindo a porta e fechando, né, para tomar água, ir no banheiro, enfim. E nesse dia eu estava gravando bem do lado da porta, na sala, e eu fui editar o vídeo e eu me deparei com uma cena. Eu estava falando pro vídeo e de repente ela abriu a porta e eu falei para ela assim: "Eu não já falei para você que não é para você abrir a porta, eu estou gravando o vídeo". E gente, por um momento eu parei, quando eu estava editando aquele vídeo, e falei assim: "Sabe de uma coisa? O que vocês vê aí é muito superficial. O que Deus vê é a forma que eu estava falando com a minha filha. É o jeito que eu falei com ela. Se eu fui grossa, se eu não fui, se eu fui arrogante, se eu fui errada, se eu fui certa, se eu lancei palavra de bênção, usou palavra de maldição. Entende? Sabe quando você vai dormir, você coloca aquele seu pijaminha, né? Às vezes a gente gosta de um pijaminha mais rasgadinho, mais confortável, o cabelo tá bagunçado. É isso que Deus vê. E não é diferente no nosso interior. Deus, ele enxerga os detalhes do nosso interior. Por que que a gente tenta o tempo todo esconder com a nossa aparência? Muitas pessoas pensam que a santidade ela vai cair do céu, e a santidade ela não vai cair do céu. Você precisa buscar ser santo. Você precisa buscar limpar a sua alma. Sua alma está cheia de sujeira. Mas com a ajuda do Espírito Santo você pode melhorar. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Então, hoje, nesse vídeo, diante do nosso tema, de tudo que nós falamos, eu queria deixar uma mensagem para você. Não seja um sepulcro caído.
Não seja essa pessoa que é linda por fora, mas é impura por dentro. Tem motivações contrárias às motivações de Deus. Não tem um coração alinhado ao coração do Senhor. Busca apenas os prazeres da carne. Busca o sucesso. Gente, o que é o sucesso para quem serve a Cristo? Quando eu era pequena, eu achava que eu não era especial porque eu não era famosa. Eu queria ser famosa. E eu falava assim, meu Deus, é, é, o Senhor me fez, mas eu acho que eu não sou muito especial para o Senhor, porque senão eu seria famosa. E hoje eu vejo que Ele me deu o privilégio de servi-lo, e que ser famosa e ganhar esse mundo e perder a alma de nada adianta. Então hoje eu vejo que sim, eu sou mais que especial. É como se ele tivesse falado assim, filha, você é mais do que especial, você foi chamada, você foi escolhida. O sucesso desse mundo não é nada perante a companhia do Espírito Santo, a certeza de que você vai morar na eternidade com Jesus, a companhia dele. O sucesso desse mundo não é nada perto disso. Então, que nós venhamos a buscar cada vez mais a santidade, a limpeza interior, e que não fique somente nesse vídeo. Busque esses textos que nós conversamos, estude, fale com o Espírito Santo, questione a ele quais são as áreas que você precisa melhorar. E eu tenho certeza que ele vai continuar ministrando no teu coração. Amém? Então, eu te vejo no próximo vídeo dessa série. Eu estou super empolgada, estou amando essa série. Ela tem falado muito com o meu coração antes de falar aqui com vocês. Eu espero que juntas nós possamos nos edificar e buscar a pureza que realmente importa, que está em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.